bom dia ou boa tarde, né? Como a senhora sabe, eu sou Isabel e o meu grupo ficou responsável para explicar um pouco sobre a apraxia global. O meu grupo ele é composto por Isabel, Duda Machado, Camila, Thaís, Laís e Nádia Beatriz. A gente fez esse trabalho com bastante carinho e atenção e nós esperamos que a senhora goste. E para que se tenha um bom entendimento sobre o assunto, vamos começar falando um pouco sobre o que seria a apraxia. Então, a apraxia ela está relacionada com a capacidade de realizar uma série de exercícios de forma voluntária, organizada e com um nível de dificuldade que pode ser manejado. Embora vai haver ocasiões em que esses movimentos se compliquem, e para isso vai ser necessário passar por uma série de exercícios práticos. A definição de praxia é explicada como um conjunto de habilidades motoras que foram adquiridas ao longo dos anos. A ação motora de um bebê é diferente da de um adulto. Então, as habilidades motoras ela vai ser aprimorada ou aperfeiçoada ao longo dos anos. Falado isso, fica claro falar que o significado da praxia vai ser a realização de movimentos específicos com o intuito de atingir um objetivo. Como eu falei no início do vídeo, a apraxia ela está relacionada com a capacidade de realizar uma série de movimentos de forma voluntária. Então, todos os seres humanos eles vão realizar todos os tipos de praxias que existem voluntariamente. E isso ocorre porque cada ação realizada pelo corpo humano ele vai ser previamente ordenada ou autorizada a nível neural. E isso só ocorre pelo fato de que o cérebro ele se encarrega de enviar sinais à anatomia humana para realizar todos os tipos de atividades. Então, a anatomia humana não funciona sem esses estímulos, ou seja, sem a atividade cerebral. Por isso, a praxia ela vai estar fielmente ligada ao cérebro. A apraxia global vai ser a colocação em ação simultâneas de grupos musculares diferentes, com vista à execução de movimentos amplos e voluntários, envolvendo o trabalho de membros superiores do tronco e de membros inferiores. Então, a apraxia global ela vai ter como objetivo a realização e a automoção dos movimentos globais durante certo tempo, além da exigência da atividade conjunta de vários grupos musculares. Por meio de estudos sobre essa praxia, pode-se observar a perícia postural e a coordenação dinâmica geral. Uma ação coordenada, voltada a fim dessa praxia, ela vai ser, antes de tudo, uma ação antecipada. Ou seja, essa ação ela vai ser programada, regulada, verificada, para então ela ser executada. Uma ação da praxia ela vai ser a expressão da informação do córtex motor. Falando agora com outras palavras, a apraxia global ela vai traduzir a organização da atividade consciente da ação antecipada pelo pensamento, pois ela vai coordenar o conhecimento integrado do corpo por meio das informações cognitivas e emocionais. Vai ser resultante das experiências anteriores e dos estímulos externos recebidos por vias perceptivas e sensoriais. A apraxia fina ela se apresenta com potencialidade de movimentos das mãos, segmento que ocupa 2/4 do córtex. Está relacionada a atividades que envolvem pequenos músculos, como escrever, pegar objeto, entre outros. Bom, e agora falando quando inicia-se o desenvolvimento da apraxia global. Essa apraxia ela vai ser desenvolvida no primeiro ano da criança e continua sendo desenvolvida até o 6º ano. Durante esse período, a criança ela vai adquirir capacidades e habilidades no domínio da motricidade e da sensibilidade, que vai auxiliar no desempenho eficiente de atividades no dia a dia, para as tarefas escolares, as práticas esportivas e até nas atividades de lazeres. Qual a função da apraxia global? Ela vai traduzir a organização de uma atividade consciente através de uma ação que é planejada pelo pensamento, porque é essa apraxia quem vai coordenar o conhecimento integrado do corpo através das informações cognitivas e emocionais. Então, resumindo, a apraxia global ela vai captar as informações, planejar o movimento e realizar esses movimentos. Só que os movimentos dessa apraxia são os movimentos de aprendizagem, não são aqueles movimentos instintivos ou aqueles de reflexo, ou até mesmo da evolução.
são aqueles movimentos intencionais e que o indivíduo aprende, como, por exemplo, andar a cavalo, andar de bicicleta e dirigir. O movimento harmonioso é importante a integração das três áreas de unidades funcionais. As três áreas funcionais, elas participam de toda a atividade mental, dos movimentos voluntários, na elaboração prática e psicomotora, na produção da linguagem falada e escrita. A primeira unidade funcional, ela é responsável pela regulação do tônus cortical, do tônus postural, do equilíbrio, da coordenação, das funções vitais, da função de vigilância e do estado de alerta. Essa primeira unidade, ela é um fenômeno cognitivo, pelo qual ela é responsável pela atenção. O nível do tônus cortical é indispensável para qualquer atividade mental. E o nível do tônus postural é indispensável no movimento involuntário. Como o Duda falou, para ter um bom funcionamento da praxia global, ou seja, para ter um bom funcionamento do movimento, e o movimento seja um movimento coordenado, vai ser necessário a junção das três unidades funcionais. Cada unidade funcional dessa vai ter os seus órgãos e, consequentemente, para ter um bom funcionamento do nosso corpo, vai ter que ter um bom funcionamento dos órgãos também. Na primeira unidade funcional, temos como os órgãos principais o pulvinar tálamo, como a gente vê nessa primeira foto, que está circulado. Vamos ter também a formação reticulada. A formação reticulada ela vai estar presente em todo o tronco, como a gente vê na foto também o tronco. E vamos ter também o bulbo, que ele vai ser responsável pelas funções vitais. Então, como o Duda já falou, as funções da primeira unidade funcional, é importante a gente fazer essa interligação entre as funções da primeira unidade funcional e os órgãos que comandam essa primeira unidade funcional. A formação reticulada, ela é uma estrutura responsável pelo tônus cortical e, consequentemente, ela é responsável pelo tônus corporal. Além de regular as funções da atenção seletiva nas atividades conscientes, ela também é responsável por regular as funções vitais do ser humano durante o sono, localizada no tronco cerebral, que vai do diencéfalo à medula. Ela é responsável pelas atividades automáticas do ser humano, que são atividades gastrointestinais, postural, cardiovascular, respiratória e locomotora, além de funções elementares que são vitais. Ela também estabelece a relação das estruturas intra- e extracorporais. Ela pode captar qualquer mensagem, seja sensitiva ou seja motora. A segunda unidade funcional ela é responsável pelos dados extracorporais e a primeira pelos dados intracorporais. A função da segunda unidade funcional é captação, recepção, análise e armazenamento das informações vindas do exterior. Sua função é específica e suas células nervosas também, dependendo da localização. Essa especificidade celular faz com que suas zonas sensoriais elas sejam capazes de processar diferenças sensoriais mínimas, garantindo, assim, uma percepção integrada, seletiva e complexa. Como o Duda falou, a segunda unidade funcional ela vai ser responsável por captar, obter informações e já começar um processo para que o movimento aconteça. Então, com isso, a segunda unidade funcional ela vai ser dividida em três partes. A primeira parte vai ser a etapa de preparação, a segunda vai ser uma etapa de programação da ação e a terceira parte vai ser a etapa de execução. Na primeira parte vai ser responsável por áreas que têm ligação direta com o córtex, então vai ser responsável por enviar esses estímulos e além disso ela vai ter relação direta e indireta com os neurônios motores. Na segunda fase da segunda unidade funcional vai ser responsável, como eu já falei, pela programação, do movimento motor. Então, com isso, vai ser responsável de diversas áreas do nosso telencéfalo, entre elas a área occipital, que quando a gente entende que se a gente conseguir ver, a gente consegue realizar o movimento com a maior destreza.
Além disso, a área vestibular também vai ser muito importante, porque, como a gente já estudou, né, a área vestibular ela vai ser responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente faz uma execução de um movimento com equilíbrio, vai facilitar bastante na execução dele. Vai ser responsável principalmente também a área motora primária, que, como a gente já estudou, ela está localizada no sulco pré-central, né, no lobo frontal. E ela vai ser responsável, como eu já disse, pela execução do movimento. E além disso, vamos ter também a área pós-central, que ela está localizada no lobo parietal e ela vai ser responsável por todos os estímulos sensitivos. E para a última parte da segunda unidade funcional, vai ser responsável o cerebelo. No cerebelo vai ter uma organização direta. Então, se algum movimento, porventura, estiver desordenado, no cerebelo vai ter essa organização para vir a execução do movimento. É importante se dizer também que antes do movimento acontecer, vai contar com outras estruturas, como os núcleos denteados e o corpo estriado, como a gente vê nessa imagem de cima. A terceira unidade funcional, ela tem como função a organização da atividade motora consciente, ou seja, a programação, a regulação e a verificação desse tipo de atividade. A unidade funcional difere da segunda unidade funcional no sentido de organização, enquanto a segunda unidade funcional ela é responsável pela função de recepção no sistema sensorial aferente e se organiza de forma vertical e ascendente no sentido de, primeiro, ativa as áreas primárias, segundo, as secundárias e, por fim, as terciárias. A unidade funcional ela é responsável pela função de expressão do sistema motor eferente. Ela se organiza de forma vertical e descendente. Primeiro, ela ativa as áreas terciárias, depois as secundárias e, por fim, as primárias. E agora, indo para a terceira unidade funcional, como o Duda falou também, ela vai ser responsável pela organização motora consciente. Então, para isso, consequentemente também, a gente vai precisar de uma boa harmonia das outras unidades funcionais. Então, o movimento ele não vai acontecer perfeitamente se já tiver alguma alteração nos movimentos das unidades funcionais anteriores. Então, com isso, a gente já se liga também diretamente que a terceira unidade funcional ela vai ser muito importante na regulação do movimento. Então, se o movimento ele não tiver harmonioso, pode haver uma apraxia ou uma dispraxia, que vai ser essa dificuldade de realizar o movimento, que Isabel vai explicar mais direitinho posteriormente. Então, com isso, a gente entende que se o movimento estiver corretamente, vai ser necessário a execução dos membros para realizar o movimento, como pegar um copo. Para pegar um copo, a gente vai precisar dos movimentos dos membros inferiores. Então, com isso, também a gente conta com a participação dos fascículos gráceos e cuneiformes, que um vai ser responsável, pelos movimentos dos membros superiores e do tronco superior, enquanto o outro vai ser responsável pelo movimento do tronco inferior e dos membros inferiores. Eu vou começar falando sobre as dispraxias, que consiste em uma alteração no conjunto de movimentos coordenados para um fim determinado que depende da aprendizagem. E dentro disso, foi feito um estudo onde foi concluído que nas crianças essa alteração, esse problema, ele é bem mais complexo e dinâmico, devido a implicações ontogenéticas. Bem, e dentro das dispraxias vai estar presente alguns sinais. E eu vou começar falando das dismetrias, que ela vai ser uma inadaptação a distâncias e a movimentos exagerados e mal inibidos. Vamos ter as distonias, que vão ser movimentos involuntários, intermitentes, paratonias, sem qualquer significação funcional. Vamos ter as disquinesias, que vão ser movimentos anormais, bruscos e anárquicos, na postura e em gestos finalizados. Nós temos também as dissincronias, que ela vai consistir na velocidade inadequada dos movimentos. Vai ser a ausência da sinergia
e a perda da melodia cinética. Bem, para concluir, vale ressaltar que as dispraxias, elas combinam, problemas práxicos com problemas da noção do corpo e da estruturação espaço-temporal. Segundo o estudioso, são as apraxologias somastoespaciais que vão refletir na aprendizagem da escrita e da leitura. Bem, agora falando um pouco sobre as apraxias, ela vai consistir na perca de um conjunto de movimentos coordenados para um fim determinado que depende da aprendizagem. Ela vai ser resultante de lesões nas áreas motoras secundárias, pré-motora ou suplementares. Pique e Degenire definem 4 tipos de apraxias. Para começar, a gente vai ter a apraxia ideomotora, que surge na realização de gestos elementares, na dificuldade em responder um comando verbal ou em imitar gestos. Vamos ter a apraxia ideatória, que vai consistir na dificuldade na sequência dos movimentos e de gestos complexos, na desintegração espaço-temporal dos movimentos que compõem uma totalidade, que no caso são os gestos complexos. Teremos também a apraxia construtiva, que é quando o indivíduo não consegue reunir unidades para formar totalidades. É um distúrbio que está na execução da programação mental. Temos as apraxias específicas, que é a execução de movimentos específicos, como o vestir-se e a marcha. As apraxias, segundo a Júlia Guerra, elas oscilam em ser consideradas problemas superior da organização motora, de uma função simbólica particular e como expressão do domínio motor. Então, como nós já sabemos, a apraxia global ela vai envolver os grandes músculos do corpo e vai ser responsável pelos movimentos de maior amplitude, que envolvem as pernas, os braços e até mesmo o corpo inteiro. Alguns desses movimentos são pular, correr, sentar, subir escada, entre outros. Eu selecionei alguns esportes em que exigem muito da apraxia global. Primeiramente, o voleibol e o basquete, que vão exigir do jogador que ele corra e que ele pule, principalmente no basquete. No vôlei também, mas enfim. Selecionei também a dança, que ela vai movimentar todo o corpo, dependendo do tipo de dança a ser feito, mas a maioria envolve muito do corpo. Selecionei também o futebol, em que o jogador ele vai estar sempre precisando correr e muitas vezes na posição de goleiro, tanto correr quanto pular. Então, diante disso, eu selecionei 5 atividades que vão estimular a apraxia global nas crianças. A primeira foi a atividade de salto e equilíbrio, como nós estamos vendo no vídeo aqui abaixo. É a atividade de amarelinha, a brincadeira da amarelinha, onde a criança vai jogar a pedrinha e vai pular de um pé só e às vezes nos 2 pés durante todo o percurso. Então, essa atividade ela vai incentivar o salto, porque a criança vai pulando, e o equilíbrio, porque muitas vezes vai ser de um pé só. Então, ela vai estar ali trabalhando os 2 em conjunto. A segunda que eu separei foi a atividade de memória e foco. E eu separei o jogo da memória, em que nele vão ter 2 peças iguais e que elas vão ser colocadas para baixo assim e vão ser misturadas. E essa atividade ela vai estimular o foco e também a atenção, porque a criança ela vai ter que ficar focada naquilo para ver qual é a peça, saber qual é, acompanhar ali com atenção quais são para poder tentar achar a peça igual à outra, né? Tipo, tirei uma aqui, vou procurar outra. Então, ela vai ter que exercitar a atenção e também o foco na hora que estiver misturando, enfim, para achar outra peça. Então, a terceira atividade que eu selecionei foi a de força, equilíbrio e agilidade. Quando eu estava pesquisando sobre, eu vi que muitos profissionais e também mães que fazem atividades diárias assim com as crianças em casa, elas fazem atividades para imitar os animais. E o que foi que eu lembrei? Inclusive está mostrando no vídeo. Quando eu era criança, eu costumava dançar muito a dança da Xuxa imitando os animais. Então eu fui olhar o vídeo e eu vi que a Xuxa vai dizendo ali os animais e as crianças vão imitando. Essa atividade ela vai estimular a força, a agilidade e o equilíbrio, porque a criança vai ter que pensar ali rápido qual é o animal, vai ter que associar o animal ao que ele faz, tipo no vídeo aqui abaixo, imitando o cavalo. A criança vai ter que pensar no cavalo, o que é que o cavalo faz, para poder imitar.
muitas vezes fazer várias posições, ficar deitado no chão, enfim, para poder imitar o animal correspondente. Então, essa atividade ela vai trabalhar principalmente o equilíbrio, a força e a agilidade nas crianças. A quarta atividade que eu selecionei foi o circuito com obstáculos. Esse circuito ele pode ser feito em casa mesmo, com cadeiras, travesseiros. Até no vídeo abaixo está mostrando também, muitas mães botam o varal para a criança ir ali se equilibrando. Então, essa atividade ela vai trabalhar principalmente o equilíbrio, em que a criança vai ter que passar por todas aqueles obstáculos, seja andar em cima do travesseiro, em que a pessoa fica meio bamba, ou andar em cima da linha reta. Enfim, e toda essa atividade vai ser trabalhada vai trabalhar o equilíbrio no caso. A atividade que eu selecionei e última é a trilha de pegadas. A trilha de pegadas pode ser feita em casa, ou imprimindo a pegada, ou até fazendo a pegada da criança mesmo. Podem também ser feitas com as mãos. E essa atividade, ela vai incentivar na criança a praxia global, que no caso é a coordenação motora grossa. Ela também vai incentivar o raciocínio lógico e o equilíbrio. Então, essa atividade, ela vai colocar as pegadinhas, como está aqui embaixo, em ordem. E a criança ela vai tentar seguir como a pessoa aqui embaixo está fazendo também. Tentar seguir aquela pegada sem colocar as mãos para os lados, apenas usando ali o espaço realmente onde está a pegada. Por isso que nós falamos sobre o equilíbrio, o raciocínio lógico, que ela vai ter que pensar como se manter ali, entre outras formas. É muito interessante pensar nessas formas de brincadeiras faladas, porque elas são muito simples de fazer, podem ser feitas em casa, pelos próprios pais, e assim, essas atividades tendo um pensamento por trás. O que aquilo vai trazer para o meu filho? Ou para a pessoa que, enfim, está cuidando. Enfim, é muito interessante que o responsável comece a pensar assim. Quais os benefícios? Não apenas como uma brincadeira. Vai chamar muita atenção para a criança, vai ser muito divertido. É muito simples de fazer e vai trazer inúmeros benefícios. Porque, principalmente agora nessa era que estamos vivendo e que as crianças estão cada vez mais nos celulares, é muito importante pensar de que forma nós podemos aliviar isso e trazer benefícios para o desenvolvimento daquela criança.